E aí, Dinho, e o profeta Ezequiel? O que você tem a nos dizer? Como o nosso amigo Tadeu também já havia essa curiosidade, né, e perguntado, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Ezequiel. Mas antes disso, né, eu quero cumprimentar todos aqui com a paz do Senhor e já desejar também a todos que estão nos vendo e ouvindo pelas redes sociais, que todos tenham uma boa tarde, que Deus venha abençoar a vida de todos. O profeta Ezequiel, vou falar um pouco sobre a vida dele para que todos nós venhamos tirar as nossas dúvidas, porque realmente é uma grande curiosidade sobre a vida desses profetas, né, que vieram antes de Cristo, antes de Jesus Cristo, e foram porta-voz, né, de Deus nessa terra. Pois bem, o profeta Ezequiel, ele era nascido e criado em Judá, né? E ele preparava-se para se tornar um sacerdote no templo de Deus quando os caldeus atacaram a Judá no ano de 597 a.C. Então ali estava esse jovem Ezequiel, nasceu em Judá, foi criado em Judá, e como o acontecido com o seu pai, ele também aguardava ali o tempo certo, se preparava para ser um sacerdote e estar ministrando, regendo ali a nação de Israel, de Judá, ali no templo de Deus. Mas em meio a esse tempo, antes dele se tornar um sacerdote, os caldeus, eles vêm e atacam Judá. E isso se dá por quê? Porque em meio à fidelidade e infidelidade dos filhos de Israel, Deus, ele permite os caldeus entrar em Judá, invadir Judá e levar todos os seus jovens, toda a população de Judá, exceto alguns judeus que ficaram para trás, que estavam em outros lugares na época, levaram cativos, né? E isso aconteceu para que o povo de Israel voltasse a buscar o Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nessa época aí, 597 a.C., Judá foi levado cativo. E veja bem, eles foram levados para uma terra muito longe, para um lugar muito longe, junto com mais 9.999 judeus cativos, né? Foram um grupo de 10.000 judeus que foram levados cativos. E veja bem, os israelitas cativos, isso a gente encontra lá em 2 Reis capítulo 24, verso de 10 a 14, né? Judá estava à beira de uma completa destruição e 5 anos depois, Ezequiel estava com 30 anos, né? Depois que eles foram cativos, passaram-se 5 anos, Ezequiel completou ali os seus 30 anos, que chegava no tempo certo. Ezequiel está sendo reconhecido como sacerdote. E veja o que acontece. O mais interessante é que nessa idade, quando ele era para se tornar um sacerdote, Deus aparece para ele. Nós temos todo um cenário, um lugar onde Deus aparecia para Ezequiel. Mas o que interessa e o que é mais interessante é que esses 5 anos mais tarde, Ezequiel era para ser profeta, era para ser sacerdote. Deus aparece para Ezequiel e chama ele para ser um profeta. Muda totalmente a história de Ezequiel, porque ele preparava para ser um sacerdote. Aí Deus vem para ele, ele cativo, né? Deus aparece para ele e chama ele para ser um profeta de Deus. Então veja bem, como profeta de Deus, ele agora não ia ministrar no templo, mas ele ia no meio do povo incrédulo, do povo que estava desacreditado, né? Ele começa a profetizar, ele começa a ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo, para dar esperança, para não deixar o povo na obscuridade, para não deixar o povo enganado a respeito desse cativeiro. Então, Ezequiel agora se torna um profeta de Deus, e foi nesse tempo, nos primeiros 6 anos, que Ezequiel está exilado. Nós temos aí também os contemporâneos de Ezequiel, que vem Jeremias,
que não foi levado cativo, mas ele profetizava também. Jeremias era para ser um sacerdote também, por conta da linhagem de seus pais, de seu antepassado, mas ele fica para trás em Judá, e alguns judeus que não foram levados cativos, que ficaram para trás também. Aí Ezequiel fica ali pregando a palavra para aqueles judeus que estavam ali ainda em Judá. E também vem Daniel, o profeta Daniel. Creio que vocês já ouviram falar, né, sobre o profeta Daniel, né? É considerado um profeta que traz uma palavra profética, até mesmo escatológica, né? E esse Daniel, ele se distingue também do restante dos povos filhos de Israel, e ele é levado para servir o rei Nabucodonosor na corte de Nabucodonosor em Babilônia, ali em Babilônia. Então, essa é uma parte da história dos profetas que antecederam também, que foram contemporâneos também de Ezequiel. E seguindo aqui com a história de Ezequiel, esses 6 anos depois, Ezequiel 1:3, foi que Jeremias, né, pregava para esses judeus e Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E aí entra também uma parte do rio Quebar. Por que o rio Quebar? Porque o rio Quebar era onde Deus aparecia para Ezequiel e dava ali para Ezequiel ali visões de Deus para ele transmitir, para ficar de exemplo para nós também aqui, e para mostrar para os filhos de Israel que eles não estavam enganados e que Deus, mesmo eles cativos, Deus ainda estava com eles ali, mesmo no cativeiro, Deus ainda estava agindo no meio deles. Então, o rio Quebar era ligado ao rio Eufrates, na Babilônia, que era um assentamento dos exilados, né? Os judeus que estavam exilados. Um lugar das grandes visões de Deus para Ezequiel. Ezequiel, como nós tivemos a pergunta, quem era Ezequiel, o que Ezequiel fazia, né? Ezequiel profetizava e profetizou para os exilados na Babilônia. Ele teve que afastar as falsas esperanças dos que estavam no cativeiro, né? Os cativos israelitas, né, que estavam ali presos. E também Ezequiel, nessa função de profetizar e de não deixar o povo enganado, ele também seria o profeta escolhido de Deus, que mantinha ali a voz de Deus viva no meio daquele povo. Seria breve ou longo o cativeiro de Israel. O povo de Israel ali cativo, eles pensavam que isso ia acabar rápido. E Deus não quer deixar ninguém enganado, assim como Ele não deixa eu, não deixa vocês, não deixa ninguém enganado. Deus, Ele está usando Ezequiel como profeta para poder trazer essa verdade à tona. Porque o cativeiro do povo de Israel demorou 70 anos, né? E veja bem, Ezequiel profetizava e falava a voz de Deus para o povo para que eles não tivessem enganado. Aí nós vimos aqui que Ezequiel, ele explica, né, as razões, ele explica as razões dos severos juízos de Deus na vida daquele povo. Porque esse cativeiro não era à toa. Esse cativeiro era porque o povo tinha virado as costas para Deus. Porque o povo de Israel não queria mais saber de Deus. Então Deus, ele permite eles serem cativos para que eles reconhecessem que Deus era o único Deus e era o Deus deles, e eles pudessem voltar para os pés do Senhor. Então veja bem, irmãos, os juízos de Deus contra sua nação, né, era a punição de Deus. E transmitir também quanto ao futuro. Embora as pessoas não respondessem positivamente, ouviriam as mensagens de esperança e correção e tornaram o conhecimento da verdade. O povo de Deus era da época do exílio, não foi deixado sem explicação e direção. O mesmo ocorre conosco hoje. Então o povo de Deus naquela época, eles não estavam enganados. Deus explicou, usou o profeta Ezequiel
para explicar o motivo do cativeiro. E hoje, para nós, muitas das vezes nós nos tornamos cativos em algumas áreas das nossas vidas por não reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Aí, muitas das vezes, nós estamos cativos na área emocional, nós estamos cativos na área financeira, na nossa área sentimental. Ficamos muito tempo desempregados e às vezes nós não sabemos por quê. Mas a grande verdade dessas coisas, os porquês de tudo isso, é que nós deixamos de adorar o Criador e começamos a apegar demais nas coisas criadas pelo Criador. E nós precisamos de Deus, que é o Criador, de estar com Ele para que as bênçãos dele venham sobre a nossa vida e o cativeiro ser quebrado. Mas que em nome de Jesus, nessa tarde, o cativeiro de muitas pessoas que estão cativas chega ao fim hoje, em nome de Jesus. Assim eu deixo essa palavra profética a respeito da vida do profeta Ezequiel para toda a nossa vida e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Dinho. Parabéns, Dinho. Parabéns. Eu também tenho que aparecer.